Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco o Humberto Ferreira, jornalista do 00, para nos falar um bocadinho sobre a vitória do Futebol Clube do Porto em Barcelos por 2-0, um Porto transfigurado, Beto. E, portanto, começo por te perguntar, este triunfo foi mais um dado revelador da nova era de Farioli? Sim, bom dia Renato, bom dia a todos também. É um dado pragmático este, o Futebol Clube do Porto quase que caçou os fantasmas todos dos últimos anos na noite de ontem em Barcelos. Barcelos é um terreno tradicionalmente difícil para os grandes. O Futebol Clube do Porto sentiu no ano passado, foi lá que caiu o Vítor Bruno. O Sporting sentiu também no ano passado, foi lá que caiu o João Pereira, perdão. Se olharmos até no cômputo geral, César Peixoto no ano passado também ajudou a despedir Roger Schmidt no Benfica. Portanto, havia aqui uma série de fantasmas e no olhar do Futebol Clube do Porto muito diretos. Se bem te recordas, e também quem nos segue, naquele jogo da saída de Vítor Bruno, naquela derrota do ano passado, culminou também com um bate-boca de redes sociais com o PP o jogo de ontem acaba por revelar que é um Futebol Clube do Porto curado, não só pela vitória, pela forma como a consegue, assim como pela maturidade como depois a consegue, porque quando Samu se lesiona, há ali uma espécie de hiato de tempo em que algumas dúvidas se assombram sobre determinados jogadores do Futebol Clube do Porto. Mas o intervalo acabou por ser bom conselheiro, o início da segunda parte, a forma como a equipa consegue chegar ao 2-0, num lance até bastante bem trabalhado, com uma assistência de Zaidu, acaba por trazer um Futebol Clube do Porto para um outro nível e para revelar que em pouco mais de um mês, Farioli foi apresentado no dia 7 de julho, no dia 6 de julho, começou a trabalhar no dia 11 de julho com o seu plantel, estamos no dia 19, portanto o jogo foi no dia 18 de agosto, pouco mais de um mês, parece que é um Futebol Clube do Porto completamente diferente, o que demonstra que muito mais do que a forma de jogar, é conseguir pôr as peças a jogar e passar a boa mensagem que Farioli disse que queria fazer. E este lado motivacional eu acho que é muito importante. Vemos um PP a marcar 2 golos em 2 jornadas consecutivas, vemos um Zaidu a voltar a ser titular e a demonstrar que pode ser bastante útil ao Futebol Clube do Porto, já o tinha feito também na pré-época, faz uma assistência. Os números podem não ser impactantes, o 00 hoje até assina a reportagem pelo Francisco Silva a dar nota do regresso do Patinho Feio, quase 600 dias depois à titularidade, mas é, se quisermos num lado comparativo, um reabilitar de almas por parte do Futebol Clube do Porto. E daí também este ser um jogo que verdadeiramente caça os fantasmas todos que estavam quase embrulhados por parte do Futebol Clube do Porto. É muito cedo para perspectivarmos algo grande ou algo que esteja completamente resolvido, mas estes jogos muitas das vezes ajudam a dar o passo seguinte da motivação de uma equipa. E o Futebol Clube do Porto no dia de ontem conseguiu isso, um gol de bola parada, que era algo muito difícil por parte do Futebol Clube do Porto ao longo dos últimos anos, ganha um upgrade muito grande com o Gabriel Veiga nessas cobranças de faltas, por exemplo, ou na circunstância com um canto que valeu o gol de Victor Farahold, mas depois toda a dimensão muscular que o Futebol Clube do Porto tem agora no seu estilo de jogo e por isso que esta vitória de ontem acaba por ser bastante reveladora deste Futebol Clube do Porto transfigurado para esta temporada. Beto, falaste disto de uma forma um bocadinho geral. Queria perguntar-te qual é que é a grande justificação para esta mudança do Futebol Clube do Porto? Eu acho que é a tal ideia que Farioli disse até na apresentação, que mais do que ele ter boas ideias, o importante é que as pessoas e os jogadores, na sua primeira essência, aceitem as suas ideias e consigam, depois aqui há todo um trabalhar de que o treinador sabe que por vezes tem que ceder, o jogador outras vezes tem que ceder. E eu acho que esta forma de jogar do Futebol Clube do Porto e a forma como o Farioli conseguiu juntar os jogadores, reabilitar mentalmente os jogadores de todas as dúvidas que podiam ter, foi bastante benéfico. Nós vimos uma entrevista do PP no início desta temporada que deu nota de algo muito importante, que é acharmos que os jogadores estão sempre bem e quando as coisas correm mal são muito criticados. E o lado psicológico trabalhado por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, eu acho que é muito importante para este assumir de felicidade
que o próprio treinador disse, por exemplo, em torno de alguns jogadores. Depois a forma de jogar do Futebol Clube do Porto, mais do que também esse lado mental, a equipa do Futebol Clube do Porto hoje joga com um futebol apoiado, que é muito comum no futebol de hoje, mas até num estilo diferente. Parece que os jogadores estão mais juntos, a equipa está mais em bloco, por exemplo, a saída a jogar por baixo. Naturalmente costumamos ver as equipas com os centrais muito esticados, os alas já meio subidos, quase a chegarem ao meio campo. Esta equipa do Futebol Clube do Porto está diferente até nessa criação. Normalmente o homem que tem a bola, quando começa por baixo, tem os centrais muito próximos, tem os alas, os laterais bem dentro também, a povoarem um setor de terreno diferente e essa situação faz com que até a equipa do Futebol Clube do Porto, quando por vezes perde bola naquela zona mais perigosa, consiga estar mais concentrada na própria recuperação de bola. É um Futebol Clube do Porto que marca, que faz mais faltas, o que traduz também na intensidade que quer dar ao jogo, e todos esses fatores fazem com que a equipa consiga assimilar as ideias do treinador e rapidamente as colocar em prática. É óbvio que as vitórias e os bons jogos ajudam em tudo o resto. A qualidade dos jogadores, mais ainda. Mas o ter uma cabeça que consegue fazer aquela passagem para quem está do outro lado ter essa compreensão é um ponto muito grande, e eu acho que essa capacidade de Farioli é de se lhe tirar o chapéu, conseguiu-la fazer em pouco mais de um mês. Naturalmente que há muita gente nova e há gente a querer mostrar também serviço novamente, como é o caso de PP aqui à cabeça, mas o facto de o treinador conseguir fazer essa passagem é um ponto muito importante para que este Futebol Clube do Porto esteja assim. No outro lado da moeda e de um ponto de vista um bocadinho mais negativo, qual é que é o impacto da ausência de Samuel, que saiu lesionado ontem? Sim, saiu lesionado com bastantes dores. Eu acho que depois a forma como vimos Samu até juntamente com o grupo a celebrar a vitória pode afastar alguns dramas maiores que Farioli tivesse, o próprio Samu à cabeça, com uma entrada fulgurante na temporada, com 2 golos na primeira jornada, a jogar bastante bem no dia de ontem, com um jogo bastante ligado. Já fomos dizendo várias vezes que a chegada de Luuk de Jong vai ajudar a que Samu também cresça, porque estamos a falar de um avançado muito experiente, de um avançado que conhece o jogo de fio a pavio e pode fazer com que muitas das vezes estes jogadores que estão em potência e em crescimento consigam ter esse trabalho mais facilitado. E eu acho que já se começou também a notar algumas das melhorias de Samu. Essa ausência vai abrir que Luuk de Jong salte para a titularidade, consiga também ele ganhar um espaço que teve que o recuperar, ou teve que o ganhar de forma muito rápida, porque chegou no jogo da apresentação, teve que trabalhou meia dúzia de dias, agora, passado 2 semanas, ao terceiro jogo, vai ser titular, ao que tudo indica, mas vai dar espaço e tranquilidade a que Farioli tenha uma alternativa bastante viável, e eu diria quase titular, que não é o caso de Luuk de Jong. Mais do que ser uma alternativa, eu acho que Luuk de Jong é um titular do Futebol Clube do Porto, que está no banco por inerência de Samu ser o avançado que está mais nessa referência de ser titular. Portanto, não há aqui grandes dores de cabeça por parte do Futebol Clube do Porto. O jogador vai ser reavaliado ainda ao longo do dia de hoje. Estima-se numa paragem que pode chegar a um mês, mas eu acho que com esta vontade até de recuperar, se o problema físico não for muito grave, acho que Samu vai querer recuperar a tempo do Clássico, e essa pode ser uma grande oportunidade para o jogador mentalmente também se posicionar para esse lado da recuperação, se não houver nenhum drama maior na lesão que teve no dia de ontem. Mas é esta falta de alternativa que à cabeça se poderia pensar que o Futebol Clube do Porto tinha, com a opção do Luuk de Jong, o Futebol Clube do Porto vai ganhar maturidade, vai ganhar um jogador que percebe muito bem o jogo e, portanto, se não for uma lesão muito grave, até inclusive não obrigará o Futebol Clube do Porto a ir ao mercado procurar uma alternativa. Olhando para o triunfo do Futebol Clube do Porto e de um ponto de vista um bocadinho mais individual, que jogadores é que há de destacar, Beto? Já falei de 2, Zaidu e PP, eu acho que são 2 jogadores quase que estavam por escritos de uma lista do Futebol Clube do Porto e que neste início de temporada têm mostrado ser opções muito válidas, e no dia de ontem demonstraram isso, até trabalharam juntos no segundo golo do Futebol Clube do Porto. Vítor Froholt
começam a ser poucas as palavras existentes para qualificar a forma como ele tem-se conseguido entrar tão bem no futebol português e no Futebol Clube do Porto. É de facto um poder impactante de um jogador muito novo, mas tem uma elasticidade em campo, uma musculação em campo muito boa, muito forte. É de facto quase que diríamos um achado a forma como o Futebol Clube do Porto conseguiu contratar este jogador e a forma como ele se conseguiu incluir no meio-campo do Futebol Clube do Porto e na dinâmica do Futebol Clube do Porto de uma forma tão imediata, mesmo já tendo trabalho pré-época feito, e acho que isso não é apenas uma justificação para que ele pudesse ter entrado tão rápido no Futebol Clube do Porto. É mesmo pela qualidade que ele imprime e, portanto, acho que de jogo para jogo vamos nos surpreender um bocadinho, mesmo que já estejamos todos bastante familiarizados com este cartão de visita de Viktor Froholt. Depois, Bednarek. Eu acho que há um momento muito importante de Bednarek no jogo, quando muita gente dizia que ele ia ser o patrão da defesa. Ele mostrou ser também ali uma espécie de patrão de equipa, num momento um bocado mais de destabilização que o Diogo Costa teve na área, num lance em que reclamou muito perante o árbitro, viu o amarelo. Foi Bednarek o homem que quase que olhou para Diogo Costa e disse: tem calma, vamos cerrar fileiras e as coisas estão controladas. E este lado, às vezes, um bocado silencioso, que não é um golo, não é uma assistência, não é um corte, mas é uma mensagem de união que eu acho que ele se viu e acho que merece ser destacado. E, portanto, eu diria que, não olhando de forma individual para cada jogador, estes momentos acabaram por ser bastante determinantes também no jogo de ontem. Eu chamaria aqui com esta assunção de Bednarek nesse lance com o Diogo Costa. Beto, para terminar, e porque nem tudo são rosas, não é? Farioli falou em crescimento. O que é que falta aqui? O que é que o treinador italiano quis dizer com isto? Eu acho que ele, naturalmente, não esperaríamos que Farioli dissesse que ao fim de um mês a equipa estava completamente como ele queria. Até eu diria que seria um bocado contraproducente essa situação, até porque é de facto um Futebol Clube do Porto muito cedo, e acho que este tipo de impacto é muito forte no início e depois essa continuidade é algo que é muito difícil, e acho que esse crescimento que ele fala está muito relacionado com isso, que é a equipa conseguir manter não só durante muito tempo no jogo todas as ideias e a clarividência que o treinador procura e precisa ter no jogo. Houve um momento até na parte final da partida, por exemplo, em que a equipa do Gil Vicente tentou acreditar que podia chegar a algum golo, em que vários elementos do staff se levantaram para acertar posições, dar detalhes, ou seja, aquele período final que é muito perigoso, em que normalmente as equipas acreditam que o jogo está resolvido e não está resolvido. Esse chamar de concentração é algo que é muito notório, e talvez esse crescimento que Farioli faça referência esteja muito relacionado também com esses momentos do jogo, e depois com as opções que acaba por ter no banco, em que se estão no banco é porque quem está a titular acaba por ser melhor, e eu acho que um treinador queira ter um bocado mais dessas dores de cabeça das opções e poder-se confiar melhor nessas opções. E aqui falamos claramente de Rodrigo Mora à cabeça, que é um jogador putativamente titular no Futebol Clube do Porto, que não está a ser titular nesta altura, porque naturalmente há gente melhor a jogar. E Farioli, percebendo que esse crescimento deve passar por todos os jogadores, acaba por fazer também esta mensagem, e eu acho que o crescimento que o Futebol Clube do Porto deve ter neste momento passa por isso. Ter mais tempo com a qualidade que tem apresentado e mais jogadores com a qualidade que a equipa principal está a apresentar também. Obrigado, Beto. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências, e que ontem lançámos mais um episódio de Ataque Rápido, onde a restante jornada foi analisada pelo nosso painel do costume.